projeto de filtros digitais, que fala sobre filtros digitais, depois uma segunda parte, pelo menos uma parte, algum tempo dedicada a possíveis dúvidas que vocês já tenham relativamente aos trabalhos, mas deixar isso para uma parte mais final. Só mais um minuto, já agora. Esta hora pode acontecer, estava a perguntar relativamente aos estágios, porque esta hora pode acontecer uma coisa que é, quem está em estágio, esta hora pode ser mais ou menos difícil de arrancar, porque se estão fora, se estão em algum sítio, que não em casa, eu sei que há alguns que vão funcionar em casa, à distância, porque são empresas de informática, portanto é relativamente fácil de estar em casa também, embora seja estágio, mas é uma espécie de projeto na empresa. E aí é relativamente fácil de fazer a continuação, mas estando fora, para arrancar às 6h10 pode ser mais ou menos complicado. Mas de qualquer maneira tem de ser a hora que nós estamos, portanto vamos funcionar desta forma. Muito bem, arrancando com os filtros digitais, com esta parte, com estes slides que já vos coloquei no Moodle, alguns destes pontos já foram mais ou menos abordados, foram sendo mais ou menos abordados, há coisas que vocês já viram até de trás, mas é importante sempre estabelecer alguns pontos, pontos esses que são importantes, porque a partir de um certo momento vocês vão ter que implementar os filtros, que é uma das componentes que vocês têm que executar para a realização daquilo que vão fazer no vosso trabalho, que é preciso perceber e identificar algumas destas questões. Começo por colocar aqui a definição do que é um projetar um filtro digital, e que basicamente a definição é que está aqui é muito, muito básica. É determinar o algoritmo que satisfaça as especificações pretendidas. E depois, para implementar, é aquilo que nós vamos fazer, que vocês vão fazer neste caso, vai ser implementar isto através de um script, software, e já agora além do que está ali, tendendo às implicações do uso de precisão finita na representação dos coeficientes e dos sinais de entrada e de saída da realização das operações aritméticas respectivas. Isto, basicamente, é algo que nos diz que nós vamos ter algumas limitações, porque como as nossas variáveis, os nossos sinais vão ser finitos, nós vamos ter uma precisão que é diretamente relacionada com essa precisão finita que nós vamos ter destes coeficientes. Nós vamos ter a possibilidade de aproximar exatamente a um sistema analógico, portanto, nós vamos ter algumas limitações, mas isto faz parte do nosso projeto. Não há nenhum projeto que seja plenamente capaz de executar algo a 100% rigorosamente como um filtro ideal. Os parâmetros do projeto do filtro digital são normalmente os limites da banda de passagem, de rejeição e oscilação máxima, que é o ripple, admitidos, falta ali um O, em cada uma dessas bandas. Passagem para a imagem seguinte, deixa-me só aumentar ligeiramente isto. Basicamente, vamos ter que definir qualquer coisa semelhante a isto. Aqui temos um modelo da resposta à frequência de um filtro e, se repararem aqui, isto está aqui a mostrar essencialmente um filtro passo abaixo, porque temos uma frequência que está aqui representada de 0 a π, e esta é a representação que nós temos usado também no MATLAB, aquelas representações que eu vos tenho pedido para fazer, portanto de 0 equivalente aqui a π, em que este π corresponde a metade da frequência, vai corresponder a metade da frequência da amostragem, e nós temos aqui esta curva que está aqui, pretende representar a resposta em frequência, com oscilações. Estas oscilações aqui em cima são o ripple na banda de passagem, isto é a banda de passagem aqui dentro deste intervalo, que está aqui de 0 até 0 mais este ΔP e 0 menos ΔP.
e depois uma banda de rejeição, que é a partir de uma determinada frequência, eu garanto que existe uma determinada rejeição. A primeira grande diferença aqui, olhando para este gráfico, relativamente àquilo que nós temos feito, é que este eixo aqui nas abscissas, nas ordenadas, esta amplitude da resposta em frequência do filtro não está numa escala linear, está em dBs, e isto pretende representar aquilo que normalmente são apresentados, como são normalmente apresentados os filtros. Se vos perguntar neste momento qual é esta relação entre eu tenho aqui na mesma o H do filtro, o módulo do H do filtro, e agora está em dBs. Se eu vos perguntar qual é a relação disto relativamente àquilo que nós temos feito numa escala linear, qual é a relação disto? Por exemplo, para a tensão. Já viram isto? Já aplicaram? Já fizeram o cálculo? O que é que vocês entendem por uma amplitude dada em dBs? E já agora, porque é que ali está zero? Anyone? Decibel não é uma unidade relativa. Joel, peço desculpa, mas não ouvi. Só para o mais alto, acho que estou a ouvir muito baixo. Assim, a relação concretamente não sei, mas eu estava com a ideia que a unidade de decibéis é uma unidade relativa, uma certa referência. Ok, relativa, sim, sim, é uma unidade relativa. Basicamente é uma relação, dá-nos uma relação, ou expressa uma relação. Mas em relação a quê? Onde é que aparece em dBs? Onde é que vem em dBs, por exemplo? É que eu coloquei aqui propositadamente em dBs, porque se vocês forem procurar informação sobre filtros, normalmente aparece com este formato. Este eixo, em amplitude, aparece dado em dBs. E aparece ali 0, porque o cálculo para dar em dBs aparece sempre uma relação, sim, mas é o logaritmo de uma relação. E é qualquer coisa que já aparece, já vai aparecer aqui em baixo. Eu refiro-me aqui à frequência de corte, ômega C, é definida como sendo a frequência para a qual a potência de saída é metade da potência de entrada. Potência de saída é metade da potência de entrada quando o ganho de potência é igual, por acaso aqui está repetido, portanto, basicamente, quando o ganho de potência é igual a 0,5. Isto aqui está-se a referir para este caso particular para a frequência de cortes, mas eu passei já para este slide, porque basicamente a relação em dBs, estou-me a referir aqui, neste caso, um H de ômega C em dBs, é igual a 10 logaritmo da base 10 da potência de saída em relação à potência de entrada. E a potência de saída é algo que nós podemos expressar quando nós estamos a utilizar sinais elétricos. Portanto, podemos expressar um sinal, uma potência como um V quadrado dividido por R, ou um V vezes I, por exemplo, um RI ao quadrado. Nós podemos alterar esta expressão que eu tenho aqui, através da lei de Ohm, posso expressá-la de várias formas. E esta relação também tem aqui V out. Né? Eu não sei qual é o R, mas posso saber quais são as potências, quais são os níveis de potência que eu tenho no meu sinal. Potência que eu tenho à saída e potência que eu tenho à entrada. Portanto, isto expressa-me isto. Se eu calcular o logaritmo, se eu tiver uma potência à saída que é exatamente igual à potência de entrada, o logaritmo de 1 é igual a 0. Daí aparecer aqui, normalmente naqueles gráficos que eu vos tenho pedido para fazer, eu voltar a multiplicar por 1. Quando eu estou a multiplicar por 1, significa que eu tenho, se fosse nesta escala, eu estou a multiplicar por
por 0 dBs. 0 dBs que não é multiplicável exatamente diretamente, mas se eu estiver a trabalhar com tensões, se o meu sinal que eu estiver a filtrar for um sinal de tensão, porque a maioria dos sinais que eu vou adquirir vão estar representados em tensão, puxando outra vez para baixo, a mesma relação que me permite calcular em dBs com a relação das potências é dada, ou pode ser dada, com a relação de tensões, tensão de saída em função da tensão de entrada. Portanto, aquilo que eu perco ou ganho à saída, calculada como um logaritmo base 10 dessa relação, vezes 20. Okay? Exatamente a mesma coisa. Portanto, eu tenho ali um 0 que me representa exatamente daquilo que eu quero. Se eu quiser manter a saída igual à entrada, eu vou ter, nesta escala, vou ter ali um 0. E depois, este ΔP que aqui está, é a minha, no caso, para um projeto do filtro digital, é a oscilação máxima que eu permito, sou eu que estou a projetar o filtro, vou ser eu que vou definir qual é a oscilação, ou ripple, se quisermos chamar ripple, é o ripple máximo que eu admito que na banda de passagem, neste caso isto é um filtro passa-baixo, na banda de passagem eu vou permitir que ele oscile. Há filtros que oscilam mais, há filtros que oscilam menos, já vamos ver um bocadinho isso já a seguir, mas é o máximo que eu consigo, que eu posso admitir dentro desta banda. Logo a seguir tenho aquilo que eu chamo a banda de transição. Banda de transição, que é a transição na banda de passagem e a banda de rejeição. Qualquer filtro tem sempre uma banda de passagem e uma banda de rejeição. Posso ter, se for no caso de um filtro passa-banda ou rejeita-banda, posso ter duas bandas de transição. Se eu tiver, por exemplo, um filtro rejeita-banda, ele vem cá abaixo, uma banda de rejeição e depois volta a subir. Esta banda de transição que é definida dentro destas duas frequências, este ômega P e um ômega S. E este ômega P que aqui está define exatamente qual é a frequência a partir da qual a minha resposta em frequência entra dentro desta banda de passagem aqui, a partir dali para ali, e que não volta a sair dentro daquele intervalo. Da mesma maneira, este ômega S, já agora aquele P, o C e o S eu utilizei exatamente estas letras que estão aqui, mas isto são da notação inglesa de passage, de cut e de stop band, que é passage band, stop band, banda de rejeição, traduzido para inglês, ou se calhar a banda de rejeição é mais a traduzido para o português do inglês, de stop band, e eu mantive exatamente esta descrição, porque normalmente quando se vê informação sobre filtros, como a maioria da informação que nós lemos está em inglês, eu resolvi manter exatamente esta notação que está aqui. E a partir daqui para a frente, a partir desta frequência daqui para a frente, ele nunca mais volta a sair dentro desta banda também que é definida deste ΔS, mais uma vez o S de stop band, oscilação, ele pode oscilar o que for dentro disto, pode oscilar mais ou menos rápido, mas não oscila mais do que este valor, está sempre abaixo deste valor, e isto que aqui está não é amplitude propriamente dito, porque se o zero está ali, aqui é atenuação. Okay? Isto é outro dos pormenores que é preciso ter atenção. Isto que está aqui é menos 10, menos 20, menos 30 e por aí fora. Quanto maior este valor, mais atenuado está a resposta em frequência. Ou seja, se eu colocar um sinal qualquer a passar através deste filtro que eu tenho aqui, se ele tiver uma frequência acima deste ômega S, ele vai ser atenuado, vai ser diminuído abaixo, sempre abaixo deste valor. Como é que eu calculo quanto é aquela se eu tiver este gráfico, eu posso calcular o valor com que é atenuado precisamente por esta expressão que está aqui. Exatamente desta forma. Desta forma é sempre válida.
ou por esta, se for em potência, que está aqui. Okay? Dado sempre desta forma. Portanto, a partir dali, eu tenho sempre uma atenuação do meu sinal que é sempre inferior àquele valor. Entre as duas bandas de passagem, neste caso banda de passagem e banda de rejeição, tem então a banda de transição. Banda de transição que pode ser mais ou menos larga, mais ou menos estreita, consoante estes valores que estão definidos. Vou ser eu que vou, se vou ser eu a projetar o filtro, vou ser eu que eu vou definir. E outra coisa que normalmente é um pouco mal entendida é esta frequência que está aqui. Pode ser FC, eu resolvi deixar estar aqui como ômega C, porque isto é sempre verdade, 0 a π é sempre verdade. Ômega C, que é a frequência de corte, que está ali. E reparem para que valor é que aqui está. Eu já vos tinha chamado a atenção que era para metade, e é metade da potência que corresponde aqui a menos 3 dB. Deixa eu ver se eu já consigo escrever com isto. Não, isto não liga. Ou será que liga? Ok, este está a ligar, mas entretanto, enquanto este não liga, deixem-me escrever aqui. Reparem neste valor que está aqui. Este 3 dB que aqui está é este valor que está ali e que passa exatamente aqui. Okay? Deixa-me pôr isto noutra cor, a verde, por exemplo. Este cruzamento aqui corresponde aos 3 dB e corresponde à minha frequência de corte. É isto que está, frequência de corte. Não é, e eu estava a dizer que normalmente é mal entendido, porque normalmente pensa-se que a frequência de corte é a frequência a partir da qual o filtro corta e a partir dali está o valor da tensão à saída do filtro é completamente anulado ou cancelada. Não é. Isto não é verdade. É definido exatamente para menos 3 dB. Okay? Menos 3 dB, que significa... Deixa-me apagar outra vez esta coisa, senão não vai dar para ver. Menos 3 dB, que significa exatamente isto. Para a frequência de corte, o ômega C, o ganho de potência é igual a 0,5, a metade do ganho. Para a relação de tensões, é igual a raiz disto, porque se fizermos esta troca de variáveis, se usarmos, por exemplo, o P igual a V quadrado sobre R, ficamos aqui, porque os R são os mesmos, ficamos com uma relação quadrática de tensões, raiz quadrada de 0,5 é 0,7, ou 0,71 aproximadamente. Portanto, temos esta relação a nível de tensões. Não é para zero, ele não cai imediatamente para zero ali. Okay? Nunca acontece isto. Dependendo do filtro e dependendo de muitos fatores que eu depois possa definir o filtro em termos de função de transferência, eu vou ter uma banda de transição mais ou menos larga com estas oscilações, quer na banda de passagem, quer na banda de rejeição, maiores ou menores. E muitas vezes são incompatíveis. Esta relação da banda de transição, interessa-me que ela seja o mais estreita possível, esta banda de transição, idealmente seria 0, e esta oscilação idealmente seria 0, porque isto significa que para esta frequência que eu tenho aqui, onde eu tenho o rato, para esta frequência, a resposta à saída seria, e só olhar para este gráfico que está aqui, seria completamente anulada, ali naquele ponto ali. Para esta frequência ali, também seria exatamente completamente anulada. Mas para esta frequência, na realidade, ele está a multiplicar por um determinado ganho. Não anula completamente. Se virem do outro lado, eu também tenho aqui frequências que ele está a atenuar ligeiramente em relação à minha entrada, porque a minha entrada corresponderia exatamente aqui a este 0. Aqui está a atenuar alguma coisa. Ali está a amplificar alguma coisa. Significa que o meu valor à saída, neste caso, pode ser maior do que o valor que entrou. Okay? E isto também é uma coisa que pode nunca, vocês se calhar nunca pensaram nisto.
Parando um bocadinho. Perguntas sobre isto? Já tinham visto isto? Esta definição colocada desta forma? Imagino que não. Professor, eu só não percebi muito bem ainda o DB. Porquê o DB de lado? A relação que existe. Agora fui eu que não percebi. Porquê o DB? Sim. Porquê é que eu pus ali DBs ou porquê é que se usa DBs? Porquê é que se usa DBs? Porquê é que se usa DBs? DB significa decibel e é uma escala que foi criada já há muito tempo e esta relação sendo calculada com este logaritmo base 10 permite fazer uma coisa que é apresentar um eixo que, não sendo linear, está dividido por décadas, normalmente. Eu coloquei aqui, não se vê, mas a escala muitas vezes não aparece assim, mas se vocês transformarem a escala para decibéis, linearmente, aquilo que aparece, aparece qualquer coisa como, deixa eu ver se eu consigo escrever já. Deixem-me só aproveitar esta... Vou ter que entrar, fazer entrada no Zoom também. Agora já arrancou, mas dá-me mais jeito de escrever com a caneta, porque escrever com o rato, se estiver a escrever, é complicado. Reuniões. Ainda está a carregar. Ok. Agora vou ter que tirar daqui o meu som. Ok. E agora, já continua a ouvir-me? Mas sim. via outro sistema. Ok, obrigado. Portanto, aproveitar para escrever aqui. Portanto, aquilo que eu estava a dizer, numa escala de decibéis, normalmente aquilo que aparece é qualquer coisa como isto. Aqui aparece o zero e depois aparece numa escala, pode aparecer os menos 10 como aqui está, e depois menos 100, menos 1000, menos 10.000, por aí fora. E uma escala deste género permite uma representação completamente diferente para valores muito, muito pequenos e em relação a valores mais ou menos normais. Se vocês representarem numa escala destas, os valores de 0 a 10 ficam todos muito, muito concentrados, enquanto estes valores aqui também de 1000 a 10.000 a escala é completamente diferente. Então, esta escala para representar com maior notoriedade os valores mais pequenos e os valores maiores ficam mais quase equivalentes aos valores mais pequenos. E esta escala foi definida já há cerca de 100 anos e o cálculo é feito desta forma. Okay? Normalmente, por acaso, nem é este o que se faz normalmente. A representação normalmente é em relação a termos de potências, porque foi criada em termos de potências, e a unidade é dBs, e dBs significa decibel. É um decibel, que é a 10ª parte de um bel. Isto foi criado na altura, quando o Bell começou a fazer a transmissão de sinal da rádio, e foi necessário, isto é Bell com 2 L's, foi necessário criar esta relação do sinal que chegava com relação ao sinal que entrava. Nem sequer era para filtros, era por necessidade de ter um valor que representasse a relação do cancelamento da atenuação do sinal que chegava
a um determinado sítio em relação ao sinal que estava a ser emitido. E então o Bell resolveu na altura não havia, foi criada esta relação exatamente desta forma. Desde aí, continua a usar-se exatamente desta forma. Okay? E isto que está aqui, uma escala ou deste género ou dividida em décadas, que é o mais normal. Se vocês, aquilo que eu vos pedi naquelas primeiras aulas sobre MATLAB, a representação com a representação em semilog, um semilog y, aquela representação fazia exatamente isto que aqui está. O MATLAB tem essa função, em vez de um plot, em que o plot faz a representação dos dois eixos lineares, o semilog y, ou o semilog x, ou o log-log, também tem o log-log, permite uma representação numa escala logarítmica, em base 10. Ok? Seria esta a dúvida? Sim, percebi. Obrigado. Tenho uma dúvida também. O professor disse que quando a linha estava a tocar no eixo X, estava anulado, mas sendo essa escala então a aumentar, isso significa que em baixo é zero ou é um valor muito grande? Não, nunca é zero completamente. Sim, tem razão. Eu disse que aqui nesta zona e nesta zona que era anulado. No entanto, nunca é numa escala logarítmica. Aliás, se vocês, deixem-me limpar esta coisa, se lembrarem da resposta do logaritmo, o logaritmo tem uma resposta que é qualquer coisa como isto, assim. Aqui é 1, o logaritmo de 1 é 0, aqui é 0, e isto tende para infinito. Eu nunca chego exatamente ao 0. O logaritmo de 0 é menos infinito. Portanto, eu aqui nestes pontos, na realidade, eu nunca tenho isso, porque seria menos infinito. Isto está com valores negativos decrescentes, mas para chegar lá, isto era mesmo infinito eu nunca chego. No entanto, se fizerem as contas, vão ver que se tiverem qualquer coisa, uma atenuação como, por exemplo, menos 100, se fizerem o cálculo de menos 100 dBs, isto dá uma atenuação muito grande. Eu não tenho este valor de cabeça, mas é uma atenuação muito grande. Um filtro com os menos 40, eu pus mais ou menos aqui este ΔS que aqui está, se for menos 40 dBs, a atenuação correspondente a isto já é muito grande. É uma questão de fazer estas contas com isto que aqui está. Né? Se fizerem esta conta aqui com um logaritmo base 10 do sinal de saída em relação ao sinal de entrada, podemos fazer isto. Já agora, ao dizer isto é a tensão de saída em relação à tensão de entrada. Mas isto vai ser sempre dependente da componente de frequência que eu estiver a utilizar. Porque eu vou ter isto, vou ter atenuações, não sei se é a minha rede, se não, mas eu atualizei, desci este gráfico, pus no sítio e no tablet demorou a chegar lá. Não sei se vocês tiveram a mesma experiência, mas eu às vezes se calhar posso estar a falar, posso estar a indicar uma coisa no sítio, estou a escrever e vocês se calhar não estão a ver exatamente aquilo que eu estou a ver. Espero que não. E agora com isto perdi-me. Acho que me estava a referir ainda relativamente a estes menos 40 dBs. Os menos 40 dBs já é uma atenuação normalmente bastante significativa, e em menos 40 dBs relativamente aqui ao valor 0 já é bastante, é bastante mais do que menos 40 vezes, mas mesmo que fosse 40 vezes já era uma atenuação bastante significativa. Já sei.
é dependente das frequências, porque se repararem aqui, e se eu agora estou a traçar riscos verticais, estou em cima de frequências variáveis, ômega ou F, e para cada uma das frequências eu tenho atenuações diferentes. Portanto, é preciso fazer as contas sempre, e era aí que eu queria chegar, é preciso fazer as contas sempre relativamente esta conta que aqui está, pode ser feita sempre a um V-out ou um V-in, mas para isto é em relação a um V-out de ômega. Se isto aqui é em ômega, este é um ômega C. Se aquilo é um ômega C, este é um ômega C. Este é um V-in para um ômega C, para uma determinada componente de frequência. Porque funciona sempre esta relação para todas as componentes de frequência que eu tenho aqui neste gráfico. Ok? Professor, eu tenho outra questão. Diga. No intervalo da atenuação em decibéis, mesmo na frequência, na banda de passagem, isso é definido por causa da função de transferência que usamos, ou já é um valor que nós temos anteriormente? Não, é com a frequência de passagem, de transferência. A função de transferência. O intervalo dos valores... Eu aqui estou a fazer... Estou aqui a pensar ao contrário. Que é, o que é que eu quero? Eu estou a tentar calcular, estou a tentar definir, quando eu projeto qualquer coisa, aquilo que eu estou a fazer é, eu quero isto. Eu quero exatamente este filtro com estas condições que eu tenho aqui. E quais são as condições que eu tenho? Eu defino este intervalo aqui. Portanto, eu tenho este intervalo máximo de oscilação que eu deixo fazer aqui. Vou ter este intervalo máximo de oscilação aqui na minha banda de rejeição. E depois também tenho esta banda aqui que eu defino. Isto são as minhas condições de partida. E esta ômega C que aqui está, minha frequência de corte. Normalmente é uma das condições que eu quero, frequência de corte. A partir daqui, eu vou determinar qual é a função de transferência. Aquilo que eu tenho falado até agora, principalmente em termos de função de transferência, eu tenho falado sempre em função de transferência e tenho-vos dado uma determinada função de transferência que vai implementar aquela função de transferência e implementa um determinado filtro. Mas aquilo não funciona exatamente como eu quero. Eu estou à espera que ele faça qualquer coisa, mas não funciona exatamente como eu quero. Se eu definir isto, se eu definir este delta P que aqui está, para implementar este intervalo que aqui está, um delta P igual, por exemplo, a 0,5 dB. Este delta S que aqui está, por exemplo, menos 60 dB. Okay? Esta frequência que aqui está, vou definir esta, vou definir aquela. Se eu definir estas variáveis que eu tenho aqui, estas variáveis vão definir qual é a minha função de transferência. Vão-me impor qual é a função de transferência que eu tenho que utilizar. Okay? Se calhar essa pergunta que estava a fazer era isto ao contrário. Então a ordem é comutável. Podemos tanto fazer a função de transferência primeiro entender os parâmetros. Não. Se eu fizer primeiro a função de transferência, eu depois vou ter que me restringir àquilo que eu tenho. Os parâmetros. E se calhar depois posso ir ajustando, né? Ok. Posso ir ajustando a função de transferência, ajustar os zeros e os polos, que é isso que eu vos tenho andado a pedir, e agora na sexta-feira vou-vos pedir outra vez. Cria uma função de transferência para fazer isto que é que está, para me filtrar estas frequências, deixe passar aquelas. Posso fazer isso. Mas isso não é propriamente a forma mais correta, se calhar. Este é o projeto, isto é o ideal, é isto que eu quero. Agora, se ele vai cumprir ou não, se calhar não, pode não chegar a cumprir. Ok. Já vou chegar um bocadinho à frente
é dizer assim, estes são os tipos de filtros do tipo IR, que é o que nós vamos chegar lá, com resposta impulsional infinita, existem estes filtros. Destes filtros eu vou escolher aquele, porque por alguma razão, porque além disto, existem outras condições, para já não estou a falar. Existem outras condições e quero aquele filtro, porque a resposta é boa por alguma razão. E depois, qual é a ordem do filtro? Quantos polos é que ele vai ter para cumprir isto que está neste projeto do meu filtro? Para cumprir estes intervalos aqui. Este e estas frequências de corte. Okay? Mas é isto que eu quero. Ok? Ok, percebo. Acho que já percebi melhor. Este tipo de questões, esta última questão é uma boa questão. É uma muito boa questão e que normalmente aparece quando estão a tentar implementar. Porque depois a pergunta é, mas qual é o filtro que eu vou utilizar? Até porque depois, normalmente, na prática, aquilo que se passa é, eu vou utilizar o que me parece mais simples de implementar. É uma coisa muito curiosa, eu não devia estar a dizer isto agora nesta altura, mas uma das coisas que se faz normalmente é, eu vou experimentar, quase como vocês me dizem, quando eu vos digo, comentem o código, e depois a resposta passado 15 dias é, mas eu só estou a experimentar escrever estas linhas e já comento a seguir. Claro que depois nunca mais vão escrever, não é? Depois nunca mais vão comentar. Mas fizeram aquilo para experimentar, porque era mais simples assim, e experimentaram e funcionou mais ou menos. E como escolheram um filtro, e vão escolher um filtro, até vai funcionar mais ou menos, vai ficar assim. Aquele era o melhor, se calhar não. Okay? Mas isto é o procedimento que devem tentar seguir, que é definir quais são essas características. Definir estas características que estão para especificar, desde que possível, especificar bem o meu filtro. O filtro que querem para utilizar. São estas que aqui estão. Já agora, só para chamar a atenção disto. Através dos pontos 4 e 5, é definida esta ômega C. O ômega C está sempre entre estas duas. Entre a frequência de passagem e a frequência de corte. Entre o stop band e a passage band. Sempre ali a meio, tem que estar a meio. Né? Mas este ômega C é sempre definido para menos 3 dB. Sempre. Ok, eu hoje atualizei mais com mais umas figurinhas, fui buscar umas figurinhas aqui, até colocar aqui os links de onde está. Aqui eu também coloquei os links até porque tenho alguma informação que vocês podem buscar e se quiserem segui-los também vejam isto. Tem mais alguma informação. Eu não li nada de que estivesse errado e tem muito mais coisas sobre as próprias equações para implementar isto, que é algo que eu não vos vou pedir para vocês me demonstrarem como é que chegaram lá, porque, mais uma vez, nós estamos a utilizar a ferramenta MATLAB ou Octave para utilizar. Já agora deixem-me só dizer uma coisa, relativamente a MATLAB, que esta semana fiz uma coisa na segunda-feira que foi perguntar para mim, porque eu queria ver se me instalava no meu portátil a última versão do MATLAB, da 2020, e perguntei se o ISEP continuava a disponibilizar para vocês a 2020. Eu já sabia que não, e a resposta foi não, mas tinha que perguntar. Mas recebi uma resposta, além disso, que nunca tinha recebido antes, que é a versão student, que vocês também podem usar para fins apenas de educação, ou seja, não é possível utilizar aquilo depois para projetos, para investigação, mas a versão student, que tem muita coisa, tem a versão base mais algumas toolboxes, custa 69 €. Não é nenhum preço disparatado, porque a versão profissional, como eu vos tinha dito já no início, aquilo custa 1000 e qualquer coisa euros. Portanto, é uma diferença muito, muito grande. Se quiserem investir um pouco, ficam legais e
aquilo basicamente ao preço de um livro grandinho. Ok, passando novamente para aqui. O que é que nós temos aqui? Tem aqui os 4 tipos de filtro principais: passa baixo, passa alto, passa banda e o rejeita banda. Eu coloquei aqui os nomes em inglês porque low pass, high pass, band pass, a tradução é mais ou menos direta. O rejeita banda não é. O notch é um termo que aparece em inglês para o rejeita banda. Normalmente é utilizado para rejeitas banda, para bandas muito estreitas, por exemplo, para filtrar os nossos 50 Hz da rede, que normalmente aparece, e a banda é extremamente estreita. Normalmente, no caso do passa baixo e do passa alto, normalmente só são definidos aqui o FC e o FS, frequência de passagem, frequência de cortes. Reparem que estas figuras que aqui estão foram tiradas de uma outra fonte completamente diferente, porque a outra imagem que eu vos pus ali fui eu que a fiz, mas aquela imagem aparece em muitas referências, é sempre semelhante, mas reparem nisto: FC menos 3 dB. Sempre. A frequência de corte é definida para, e agora já não aparece o ômega, mas num gráfico destes, como não tem mais nada, eu posso pôr aqui, neste caso é um F, mas também posso pôr um ômega. E se puser um ômega, está sempre representado ou de 0 a π ou de 0 a 2 π. Deveria estar representado aqui de 0 a 2 π, sempre. Porque tem de estar, obrigatoriamente, de 0 a 2 π. Do outro lado a mesma coisa, a frequência de cortes e stop band. Só para chamar a atenção disto também. Genericamente, aquilo que se faz, e só por questões de simplicidade, normalmente, reparem que isto chega, este FS, neste caso, o gráfico que está aqui, chega a 0. Este eixo, se ali está a menos 3 dB, isto está também em dB. Este eixo é um módulo de amplitude, mas está em dB. Portanto, ele nunca poderia chegar a 0. Isto não é menos infinito aqui. Ele não chega exatamente ali, mas também não está referenciado. Isto não está, aquele eixo ali não está a dizer que é menos infinito, nem tem valor nenhum. Mas uma das coisas que aconteceria era que provavelmente isto aqui chegaria ali e oscilaria para a frente até π, pelo menos. E do outro lado tinha que voltar a repetir. De π até 2π, isto tinha que voltar a repetir. Okay? Esta representação que aqui está, aliás, qualquer uma destas 4, são as representações simples da apresentação, mas são simples por serem simplificadas. Okay? O resto, todo o resto da informação tem que estar aqui. Para qualquer um deles há oscilações e a representação tinha que estar de 0 até 2π, sempre. No caso dos passa-banda e do rejeita-banda, o FS é substituído por... desculpem, o FC é substituído por um F1 e por um F2. São as duas frequências de corte, a frequência de corte superior e a frequência de corte inferior, quer para um, quer para outro. Para ambos os casos, são sempre relativos, são frequências de corte e estão marcadas em menos 3 dB, sempre, para qualquer uma delas. E depois, a meio, tem um F0, okay? Que é o intermédio, o valor intermédio, é o F2 menos F1 a dividir por 2. É o valor intermédio das duas. Para definir os filtros, normalmente ainda aparece mais um parâmetro. Portanto, além das outras especificações anteriores, também é possível definir também o fator de qualidade, E o fator de qualidade normalmente aparece como indicação do desempenho do filtro e aparece como a relação da banda, quanto mais rápido é a transição da banda de transição.
na banda de passagem para a banda de corte ou da banda de corte para a banda de transição. Quanto mais rápido for, melhor. Ou então, se repararem aqui por este gráfico que está, tem frequência, isto é a amplitude, e quanto maior for o pico, se imaginarem que isto é um passo abaixo, por exemplo, porque este gráfico, na realidade, isto é um passo à banda, isto que aqui está, é ele passar, ele sobe até lá acima e depois desce, portanto isto é um passo à banda, se isto está em frequência, aqui, isto é um passo à banda, e quanto maior for este pico, significa, por um lado, que mais apertada é a banda de transição, porque se virem a meia altura deste, à medida que ele vai subindo, a meia altura, ele também vai estreitando. E quanto mais estreita é a banda de transição, maior é o fator de qualidade e é uma indicação que o filtro é melhor. Para um filtro passa a banda ou rejeita a banda, que acaba por ser mais fácil de fazer este cálculo. O fator de qualidade, é dado pela relação, mais uma vez também é uma relação, entre o valor intermédio, que neste caso seria aqui, o F0, e a meia altura em potência, porque se não for... Estou sempre a dizer a meia altura, mas é a meia altura em potência. Nós normalmente trabalhamos em tensões, e o valor em tensões, na realidade é raiz de 0,5, isto é correspondente a 0,071 em relação à tensão de saída sobre a tensão de entrada. Estes valores aqui, isto é F1 e isto é F2, portanto, o fator de qualidade é dado por isto. Ou seja, quanto mais curta, eu estou a evitar usar o termo rápida, porque não se pode falar em rapidez de transição, porque isto é frequência, não é tempo. E não se pode usar uma transição rápida, porque isto é frequência, não é tempo. Não sei se percebem esta diferença. Se faz sentido. Porque é uma coisa que nós normalmente temos tendência a dizer, muito facilmente. É uma transição rápida. De cima para baixo, ou de baixo para cima. Esta transição aqui, quanto mais rápido ele desce, se fosse assim, por exemplo, deixem-me pintar a outra cor. Se isto for assim, agora estava a apagar. Se for este amarelo tem também, embora tenha o mesmo pico aqui em cima, mas como tem uma transição mais com menor declive, o Q é inferior aos outros todos que estão ali marcados. Muitas vezes, se forem comprar um filtro, porque nós estamos a falar em filtros digitais, e se tiverem filtros analógicos, nem que sejam filtros ativos, que podem ser comprados, o que é um dos fatores que aparece descritos nos filtros. Isto que está é só mesmo a figura da aplicação, muito básica, mas que achei interessante, porque demonstra muito facilmente o nosso sinal. Ainda por cima tem 3 componentes, e estas 3 componentes aqui é muito semelhante àquele sinal que nós estamos a usar nas aulas. Imaginem esta componente aqui que está nos 15 Hz, nos 120 e esta nos 350 Hz, por exemplo. Qualquer coisa assim, dentro do nosso sinal. O nosso sinal que dá qualquer coisa como isto, no nosso sinal original. Se aplicarmos um filtro passa abaixo à saída, filtro passa abaixo com uma frequência de corte, por exemplo, foi algo que nós fizemos, por exemplo, com o passo abaixo ideal, uma frequência de corte nos 100 Hz. Ficávamos apenas com a frequência menor, com a componente menor. Okay? Portanto, ela estava aquela componente alguns ali.
As outras duas ficariam uma ali em baixo e outra mais ali em cima. Portanto, seriam cortadas. Um passa-banda, se for um passa-banda, por exemplo, nos 200 Hz, se esta frequência de corte for nos 200 Hz, ficaríamos apenas ali com aquele mais pequenino ali nos 350. Um passa-banda, por exemplo, para ir buscar os 120. Foi aquilo que eu fiz na semana passada, nesta aula na semana passada, tem uma resposta como isto que aqui está, tem uma determinada banda, e se o pico que eu quiser ir buscar, por exemplo, for nos 120 Hz, ele deixa passar exatamente a frequência que eu quero. Um notch, um rejeito à banda, se cortar, por exemplo, também os 120, se também cortar os 120 Hz, ele deixa passar o componente mais baixa que estava aqui e a componente mais alta que estava ali. Deixa passar porque está a multiplicar aqui por 1 ou por qualquer coisa mais próximo do valor máximo que ele deixa passar, ou dos 0 dB, se quiser. Okay? Esta figura é bastante simples, mas está bem exemplificativa do funcionamento da aplicação dos filtros. Depois, uma coisa que normalmente, principalmente nas aulas, eu normalmente nunca falo até esta altura, normalmente só remeto mais para a frente. Mas achei importante também colocar aqui, que é sempre uma daquelas coisas meias esquecidas, fica sempre meio esquecido. Os efeitos da fase na filtragem. Porque, se lembrarem, o nosso sinal, nosso H de ômega, tem sempre um módulo de H, que é aquilo sempre que nós representamos, e já agora deixa-me só colocar aqui o ômega direito, isto é H de ômega, assim, vezes um L levantado a menos J ômega, em que a fase é aquilo que ela está. E nós normalmente só tratamos disto, porque basicamente é isto que nos preocupa mais. Quais são as frequências que vão estar a ser atenuadas ou deixadas passar, mas a fase também é importante. Esta componente da fase, o J-ômega, é extremamente importante. Porquê? Imaginem este exemplo. Este exemplo também foi retirado desta fonte que está aí descrita, mas basicamente aquilo que representa aqui é este sinal. Isto aqui não está aqui um sinal completo, mas imaginem isto. Eu agora vou desenhar aqui isto, um sinal quadrado, um sinal assim, seria este. Isto é só um ciclo, isto que está aqui representado é só um ciclo de uma onda quadrada, mas esta onda quadrada foi decomposta com a transformada Fourier, é decomposta num somatório de senos e cossenos. E, basicamente, o que se obteve foram estas três componentes que aqui estão, e são três componentes com três frequências, portanto, se são três componentes, são três frequências puras, são três sinusoides, com três frequências. Tem uma, tem outra ali, a verde, e depois tem outra vermelha com uma amplitude ligeiramente inferior aqui, desta forma. Se eu somar isto tudo, estas três componentes ali, eu fico com aquela componente azul. Aquela componente azul que, se eu olhar para ela, eu fico com uma impressão que, agora vou desenhar isto a verde, que dá mais ou menos isto que aqui está. Deixa-me pôr esta coisa ligeiramente mais grosso. Aquele azul está relativamente próximo disto que está aqui. No entanto, porque é que não está exatamente igual? Porque ele só representa as três primeiras componentes. Eu não tenho um sistema que seja completamente infinito, é finito, e neste caso eu só tenho três componentes, aquelas três componentes estão ali representadas. Se eu as somar, dá aquela curva azul. Mas uma das coisas que, se repararem ali, todas estas componentes estão exatamente com a mesma fase. Se repararem ali naquele ponto, elas começam todas em zero. Estão todas em fase. Se eu tiver
um filtro, um sistema, imaginem um sistema qualquer, um sistema qualquer que o vosso sinal passe. Pode ser um simples amplificador, por exemplo. O amplificador também pode fazer alteração de fase. E alteração de fase, se não for linear, ou seja, significa que todas as componentes de frequência do sinal estão sujeitas ao mesmo atraso no tempo. Isto é que é a fase linear. Se elas não estiverem, se o atraso de fase for diferente de acordo com a frequência, o que vai acontecer, reparem no outro gráfico aqui, a componente de menor frequência até começa em 0, mas depois há a que está a verde, reparem que ela já está começada ali em cima, e depois a outra ali que está a outra cor, que é quase vermelho, né? Está ainda noutra frequência ainda. Se cada uma delas tiver uma fase diferente, o resultado disto vai ser que, quando eu fizer a somatória de todas as componentes, ele vai ficar completamente distorcido. Vai haver uma distorção na forma do sinal, que isto que aqui está, esta forma aqui, já não parece nada uma onda quadrada. Fica completamente distorcida. E em muitos casos, em muitos sistemas, eu não posso admitir isto. Aliás, se eu estiver a tentar representar uma forma de onda quadrada, aquilo fica completamente distorcido, não faz sentido. Ele deixa de ser uma forma de onda quadrada. Portanto, eu não posso querer, em muitas aplicações, que o meu filtro, neste caso que eu estou a falar em filtro, que o meu filtro tenha fases não lineares. E isto é uma das coisas que os primeiros filtros que vão aparecer aqui têm fases não lineares, que é um dos problemas, ou pode ser um dos problemas para muitos casos. E é preciso ter atenção na escolha do filtro logo à partida. Problema crítico aqui. Já alguma vez algum de vocês esbarrou neste problema? A escolha de um filtro? Imagino que não. Mesmo, eu estou a perguntar mesmo a nível de hardware. Vocês já usaram filtros? Uma das coisas que eu, pelo menos para quem eu falei, que está aqui, está ali a Andreia, que eu vi agora há bocadinho, está ali a Bárbara também, a Ana também já passei aí agora há bocadinho, que eu obriguei, praticamente a Ana Campos está ali, estou a ver, eu obriguei a implementar um filtro. Já a Erika, que nós não falámos sobre a aplicação do sistema de hardware, no caso de Pinterd, não pedis especificamente para vocês implementarem aquilo, nem assim, nem aos outros seus colegas daquela turma. Mas como é que vocês escolheram um filtro? Quer dizer, no caso aqui deste grupo, eu sei, fui eu que disse. Mas, por exemplo, o Joel, o Isaac também, eu não tenho a certeza se chegaram a utilizar algum filtro. Acho que não. Não utilizamos. Não, para não? Não, também acho que não. O Diogo Costa também não. José Freitas, chegou a utilizar algum filtro? Também não? Não. Diogo Bastos. É filtro, professor. Como? Não percebi. Estou a dizer que também não usei filtro. Não cheguei a usar. Ok. Já agora, foi uma das coisas que eu já disse isto na semana passada, ou há 15 dias, quando estava a falar dos filtros anti-aliasing, já foi há 15 dias, é algo que, se possível, deve ser sempre utilizado. O filtro em hardware para cortar todas as componentes de frequência do sinal que não façam parte do sinal. O exemplo que eu normalmente dou que é relativamente simples. Se eu sei que o sinal que eu estou a adquirir tem uma banda, por exemplo, dos 0,1 até aos 100 Hz, por exemplo, um ECG típico tem esta banda, dos 0,1 até aos 100. Se eu sei que ele no máximo vai até aos 100 e não tenho 0, eu vou usar um passa-banda, ou pelo menos no limite, só para ser mais simples, vou usar um passo abaixo,
para cortar tudo que seja acima dos 100. Porque se eu tiver outras componentes, como por exemplo uns 200 Hz, que muitas vezes aparece acima do sinal, também porque é um efeito de batimento dos 50 Hz. Os 200, os 250, os 300 Hz muitas vezes ainda aparecem no meu sinal. E estão lá, mas não devem fazer parte do sinal. E se estiverem, o que vai acontecer é que eu vou adquirir para o meu sistema, e com aquele fenómeno que já chamei a atenção, do rebatimento, depois quando se calcula a FFT, se o sinal tiver aquela componente dos 250, e eu na realidade fiz uma amostragem, por exemplo, com uma frequência de amostragem de 200 ou 300 Hz, os 250 vão rebater para cima do meu sinal. E vão aparecer em cima do meu sinal de ECG, nas mesmas componentes do sinal de ECG, quando na realidade não existem. Estão lá para cima. E só aparecem em cima porque foram rebatidas com a amostragem que eu fiz. E depois o respectivo cálculo da FFT. Portanto, se possível, utilizar sempre, isto não tem nada a ver com esta disciplina em particular, mas se possível, utilizar um filtro anti-aliasing, chama-se assim, que é precisamente para que quando se faz o cálculo da FFT, eu não ter estes problemas. Mesmo que o sinal aparente não ter nenhuma frequência. E se vocês tiverem a adquirir temperatura, umidade, posicionamento, pode ser um posicionamento linear ou angular, qualquer outra destas variáveis, o filtro deve, pelo menos um filtro, nem que seja um filtro passo abaixo de primeira ordem, como uma malha RC, deve lá estar. Okay? É algo que é sempre conveniente, se possível, incluir isto na nossa montagem. Ok. Como já referi no capítulo 2, acho que termina aqui o 4.1, exatamente, antes de fazer um intervalo. Já referi no capítulo 2, a causalidade tem em termos de resposta impulsional HDN como condição necessária e suficiente não ter resposta impulsional quando o N menor que 0. Ou seja, antes de começar a existir o tempo, a partir do momento em que se começa a fazer uma determinada aquisição, eu não posso ter resposta impulsional. Ou seja, o meu sistema não tem memória. E esta situação, que já tinha chamado a atenção, isto é o normal. Qualquer sistema dos nossos, nós não vamos ter memória, porque se eu vou medir um sinal fisiológico no meu corpo eu não tenho memória. Não faz sentido. Isto vai implicar algumas coisas relativamente aos filtros. A resposta em frequência não pode ser 0, exceto num conjunto finito de pontos na frequência. Aqui o 0 é sempre um bocado relativo. Este 0 era aqueles zeros que eu vi agora há bocadinho, naquela representação que o José Freitas chamou a atenção, ou perguntou com razão. Aquilo é mesmo 0? Não. Mas eu posso considerar que é 0 se disser, ok, eu vou pôr um 0 na minha função de transferência, eu vou pôr um 0. E na realidade, matematicamente, ele pode ser 0. E onde é que pode ser 0? Só pode ser 0 onde eu tiver um 0 na função de transferência. Ok? Portanto, daí está escrito desta forma, exceto no conjunto finito de pontos na frequência, que é naquelas frequências onde eu estou a pôr um 0. Ok? A amplitude de H de L ante J ômega, ou seja, um H de ômega, não pode ser constante em qualquer intervalo finito das frequências. Não pode ser constante. Ou seja, isto significa que nem em 0, nem em 1, ele nunca é constante. Ou seja, basicamente, escrito de outra forma, imaginem que eu tenho o meu gráfico em frequência, e aqui é o módulo do H de F ou H de ômega, e eu vou ter qualquer coisa como isto. Assim, assim e assim. Se isto fosse a minha resposta, isto que está dito aqui não pode ser constante em qualquer intervalo finito de frequência. Ele nunca é constante aqui. Nem nunca é constante ali. Nunca é. Ele oscila sempre. Nem que a oscilação seja só
nem que seja num sistema só de um polo, na realidade ele faz qualquer coisa como isto, assim. E se fizer isto que eu acabei de desenhar aqui a verde, imaginem que a minha frequência de corte neste ponto estava qualquer coisa ali assim. Isto era a minha frequência de corte ali. Aqui é os menos 3 dB. Significa que eu estou a aceitar que a oscilação é dali até ali. E dali até ali a minha banda de passagem, dali até ali a minha banda de corte. Okay? Portanto, isto, ele deixa passar tudo, mas oscila ali. Okay? E ele pode ser assim, mas também pode ser de uma outra forma diferente, pode ter diferentes oscilações, pode ser qualquer coisa assim, pode oscilar assim, depois transitar cá para baixo e oscilar aqui embaixo também. Pode ter várias oscilações, mas nunca pode ser constante. Nunca é constante. Da mesma maneira que a transição entre a banda de passagem e a banda de rejeição não é totalmente abrupta. Eu nunca tenho uma queda completa. O termo aqui, roll-off, porque ele é sempre uma curva, e esta curva é sempre. Há sempre aqui uma banda curva. Ele nunca cai abruptamente, não pode cair abruptamente. Se cair abruptamente, como aquele filtro que eu chamei filtro ideal, que vocês já implementaram, na realidade nem isso é completamente abrupto. Eu não sei se vocês chegaram a fazer zoom àquilo que fizeram, mas aquilo dava qualquer coisa como isto. Imaginem isto. F, ali era o módulo H, mais uma vez, e a vossa resposta parecia isto. Uma coisa destas. Isto era a frequência de corte ali, e ele tinha uma resposta destas. Aparentemente, isto é completamente abrupto. Se vocês olharem para o vosso gráfico numa escala como esta. Mas, se vocês fizerem zoom, eu só volto aqui atrás, ok? Se fizerem zoom, ele faz qualquer coisa assim. Porque ele tem uma amostra ali, tem outra amostra ali, tem outra amostra ali, a próxima amostra é aqui, depois ali, depois ali, depois ali. Ele nunca cai abruptamente. Porque as amostras ali, por fora, ele, nem que seja de uma amostra para a outra, ele demora sempre algum tempo. Okay? Nem que seja o instante da resolução temporal. Mas tem que demorar algum tempo. E, portanto, isto nunca acontece. Okay? Isto é são as três restrições que qualquer filtro vai sempre conter. Isto existe sempre. Estou-vos a chamar a atenção, estou a focar muito nisto, porque isto é algo importante, isto que está aqui. Porque nós na realidade, nunca vamos ter um filtro ideal. Porque quando converterem ao contrário, uma das coisas que eu vos vou chamar a atenção agora na sexta-feira, eu sei que já houve vários de vocês que já calcularam a IFFT, a transformada inversa, ao contrário, e aquilo que vocês vão ver é que aparece lá umas oscilações lá pelo meio. Principalmente no final, que são notórias e que deveriam ser zero. E isso é produto da utilização de um chamado filtro ideal, com estas passagens super rápidas, super abruptas, melhor dizendo, da banda de transição para a banda de passagem, que na realidade o EFFT ou a IFFT também não gosta. Nunca é possível fazer isto. Okay? Portanto, é preciso ter atenção a isto que aqui está. Muito bem. Antes de arrancar com isto, vou fazer aqui um intervalo, ok? Que é para depois arrancar com esta parte. São 19h22. Vou fazer um quarto de hora, pode ser? Aos 35 arranco, está bem? Ok, então, professor. Ok, professor, até já.
Ok, até já. Ok. Continuando, então, passando agora aqui para este ponto 4.2, que eu chamei de função de transferência de um filtro. Basicamente é a representação de um filtro digital do tipo IR, ou seja, com resposta impulsional infinita. Resposta impulsional infinita que isto que está aqui, esta equação que aqui está, basicamente se representa aquilo que tínhamos visto no início. Isto é um sistema recursivo, que, portanto, recursivo significa que tem uma das componentes, que é esta em Y, que aqui está, y_k. Esta componente já é a saída que está a ser introduzida outra vez juntamente com a entrada, que é o x, e vai sendo somada à medida que vão aparecer mais componentes. Reparem que isto é um sistema digital com n amostras, de 0 até n. De qualquer maneira, mesmo que o x tenha componentes limitadas, o y pode ter tendência a ser ilimitado. Se eu deixar sempre o sistema correr, mesmo que já vimos um exemplo disto já no início, se eu tiver um impulso unitário à entrada, e se eu tiver um sistema recursivo que me vá buscar meio sinal, meio valor da amplitude desse e volta a somar a entrada, mesmo que seja 0, a segunda saída, y_n-1, já dá 0,5. Para y_n-2, vai buscar outra vez metade de 0,5 dá 0,25 e por aí fora. Se eu puder continuar isto infinitamente, a saída é infinita, ilimitada, se eu deixasse. Primeira vantagem disto, como também já referi para os sistemas IR logo no início, em termos de cálculo, são muito mais eficientes, porque parte do cálculo já foi feito nas iterações anteriores, porque se já usa cálculos do y_n-k, significa que já parte dos cálculos já estão feitos, portanto, vai ser mais fácil de fazer os cálculos. Em termos de operações matemáticas, é bastante mais eficiente. Outra das características é que esta logo que está aqui no início, podem ser facilmente relacionados com filtros analógicos. Normalmente, o que acontece é que estes filtros digitais, que acabam por ser dos mais vulgares em termos de aplicações, são baseados, literalmente e diretamente baseados em filtros analógicos, em funções de transferência que já existiam antigamente. Como ponto final, aqui esta vantagem do cálculo pode ser apenas aparente, mas é em casos específicos, que é os exemplos da decimação e da interpolação. A interpolação é ir buscar pontos intermédios entre neste caso estamos a falar de uma função de transferência de um filtro, portanto, convertendo isto para o domínio das frequências, temos uma resposta em frequência. Se nós quisermos ir buscar pontos intermédios, se nós precisarmos de acrescentar mais pontos a essa resposta em frequência, pode ser mais complicado, porque se temos que calcular previamente valores de resposta já obtida, vamos ter que arrancar sempre do zero para a frente. Portanto, pode não ser muito fácil, e a decimação também é mais ou menos a mesma coisa. Basicamente, acrescento zeros aos meus sinais, às minhas funções de transferência, mas pode não ser assim tão simples quanto isso. Mas o básico
é mesmo, normalmente, são mais utilizados por serem mais eficientes a nível de cálculo matemático. Normalmente, as funções de transferência são como aquelas que nós já vimos atrás. São dadas por relações de dois polinómios, exatamente como vimos atrás. Qualquer coisa como isto que aqui está, ou como esta relação que aqui está. Este G que aqui está é só para ser algo diferente do H, do A, do que for, mas isto pretende representar a função de transferência de um filtro, mas se repararem nisto está em S e não em Z. Normalmente estas funções de transferência, também já vos tinha dito isto já há algumas aulas atrás, estas funções de transferência já derivam do tratamento de cálculo matemático já há alguns anos, do domínio de Laplace, e as equações já estavam definidas, portanto as mesmas equações continuam a aparecer, quer no domínio de Laplace, quer agora no domínio em Z, no domínio digital, mas continuam a aparecer exatamente a mesma coisa. Caracterização disto, também é algo que eu também já fui dizendo antes. O grau N representa a ordem do filtro. O número de polos. O número de polos representa a ordem do filtro. Ou seja, quantos mais polos eu tiver aqui no denominador, ou seja, quanto mais zeros eu tiver no denominador, tenho mais polos, e isso define a ordem do filtro. Para que o filtro seja estável, o grau do numerador M tem que ser menor ou igual a N. Ou seja, também é algo que eu também já vos tinha dito, eu não posso ter mais zeros do que polos. Okay? Senão o filtro, neste caso o sistema, não é estável. Os zeros ou polos da função podem ser números reais ou complexos. Também já vimos isto, não acrescenta muito nos pares conjugados. Se forem complexos, tem que ser sempre impares, pares conjugados. Quanto maior o grau do filtro, mais próximo do ideal se está. No entanto, mais complexo é o filtro, mais demorado será o cálculo do mesmo. Se imaginarem que para ter uma resposta em frequência de um filtro muito, muito próximo do ideal, eu tenho que ter um número de zeros e de polos principalmente, gigante, porque para fazer aquelas passagens, eu até posso descrever uma passagem de um filtro que passa abaixo assim desta forma, fazer estas curvas assim, isto em F, posso aproximar muito, muito do ideal, mas para fazer isto eu tenho que usar um número de polos muito elevado. E para colocar, imaginem o que é colocar 20 polos, ou uma equação deste género, de ordem à 20ª. Um MATLAB e o vosso computador teriam que fazer estas contas para cada uma das amostras e fazer uma conta destas com uma equação de 20ª ordem no numerador e 20ª ordem do denominador. Ele cansa-se, para não dizer outra coisa, e demora muito tempo, que não é nada prático. Aquilo que se faz normalmente é acabar por encontrar um valor mais ou menos de intermédio para cumprir aquilo que eu quero. Por isso é que, voltando àquela questão inicial que o Joel colocou, eu posso definir a minha função de transferência, posso usá-la, mas eu tenho que adaptar àquilo que eu quero fazer. Mas eu também tenho que fazer o contrário, que é, eu quero isto, mas se para fazer isto, a minha função de transferência tiver que ser muito, muito complicada, complexa, não no sentido de números complexos, mas difícil de implementar em termos de cálculo, eu se calhar vou começar a reduzir. Okay? Tenho que estabelecer aqui um equilíbrio para que isto funcione o melhor possível. Em termos de conversão do domínio analógico para o domínio digital, e eu só coloquei isto aqui como referência, porque nós não vamos fazer nada disto, nós vamos usar as funções diretamente. Existe a transformação bilinear, que basicamente faz uma transferência
referência do S para o Z desta forma, que em termos de planos faz algo que é bastante curioso. Estes segundo e terceiro quadrantes aqui do plano S são convertidos, são transformados aqui para o interior das conferências de raio unitário no plano Z. Todos estes pontos aqui são colocados internamente dentro são notados do outro lado daquela forma, o que transfigura bastante estes pontos e torna-os distorcidos, torna-os alterados de certa forma. Portanto, aqui uma quase não linearidade de um lado para o outro, ou é mesmo não linear, porque está a transformar um eixo linear num eixo que varia de 0 até 2π. Esta transformação, embora consiga fazê-la, mas às vezes não corre assim tão bem quanto isso. Só coloquei isto aqui para referência. É possível fazer, é feito, mas não fica tão ideal como isso. Classificação quanto ao formato da resposta. Coloquei aqui 4, só também como referência, mas que estes 4 acabam por ser dos mais utilizados de todos e dos mais conhecidos. São 4 tipos de filtros mais conhecidos: o Butterworth, o Chebyshev tipo 1, do tipo 2 e o elíptico, que têm respostas em termos de respostas em frequências, e aqui está de 0 a π. Este 1 que aqui está, isto é π. Mais uma vez, falta o resto de π a 2π em todos eles, mas isto é uma representação, porque normalmente quando se representa a resposta em frequência, para dar um exemplo, isto que está aqui é um passo abaixo. Com uma frequência, se repararem, uma frequência de corte que está alguns aqui a meio, no 0,5. Isto é mesmo só como referência, mas o importante disto é analisar o tipo de resposta destes 4 filtros e porque é que se utilizam uns a outros. Começando, se calhar, aqui pelo Butterworth, que é dos mais utilizados de todos, tem uma banda de passagem e uma banda de corte extremamente planas, praticamente não tem oscilação. Isto é, na banda de passagem ele é a descer, e eu agora vou exagerar um bocadinho, vou fazer isto assim, ali é a descer, está inclinado, embora não pareça nesta imagem, mas se fizerem zoom conseguem perceber isto. Esta banda de corte também é inclinada desta forma. Okay? Quer uma, quer outra, estão ligeiramente a descer, mas tem uma oscilação, aquela inclinação é muito, muito baixa, quer uma, quer outra. E depois tem uma banda de transição, algures que eu posso definir mais ou menos daqui até aqui, e eu estou a definir completamente a olho, porque não faço ideia, porque depende daquelas especificações que tinham que estar definidas atrás. Esta banda de transição é extremamente larga, tem uma banda de transição extremamente larga, principalmente se comparado com os outros. O Chebyshev tipo 1, se repararem aqui, tem oscilações na banda de passagem e uma banda de corte muito estável. Com a vantagem relativamente ao Butterworth, que a banda de transição é bastante mais estreita. Claro que eu agora exagerei um bocadinho, mas é bastante mais estreita. Qual é o problema? O problema é aquela oscilação ali na banda de passagem, porque se no máximo eu tenho 1, se aqui eu tenho 1, se eu traçasse ali o 1, significa que há ali pontos que são relativamente bastante atenuados. Se calhar aqui o 0,9 está mais ou menos ali. Portanto, aqui uns pontos que estão a ser atenuados cerca de 10%, uns pontos, umas frequências que estão a ser atenuadas perto de 10%. Portanto, ele não está a deixar passar exatamente toda aquela banda da mesma maneira. Portanto, está a perder de um lado, está a ganhar do outro, porque a banda de transição fica bastante mais estreita.
Passando deste para aqui, para o Chebyshev tipo 2, é semelhante, mas com a transferência das oscilações para, em vez de ser na banda de passagem, tem oscilações na banda de cortes. Okay? Estes zeros são os tais zeros marcados pela função de transferência. Se eu tiver zeros no numerador, são zeros que vão aparecer ali. Tenho um ali, tenho outro aqui, tenho outro aqui. Okay? São zeros. Só consigo ter, neste caso, são 3. E só tenho 3 zeros a partir deste é um sistema de terceira ordem, que a partida também deve ter 3 polos. E estou a dizer a partida deve ser porque isto pode ser um sistema de sexta ordem e ter 3 zeros duplos. Também pode acontecer uma coisa destas. Mas tem este Chebyshev tipo 2 tem a vantagem que a banda de passagem é extremamente suave, uniforme. Depois, o quarto caso, aqui o elíptico, em que eu tenho oscilações quer na banda de passagem, quer na banda de corte. Podem ser completamente semelhantes, se repararem no próprio desenho. Este aí não foi eu que fiz, mas é muito, muito semelhante aos outros dois, apenas por coincidência, pode não ser sequer, mas com uma grande vantagem. A banda de transição é muito, muito apertada. É muito, muito mais rápida, muito mais abrupta a passar da banda de passagem para a banda de cortes. O que torna este elíptico particularmente atraente para aplicações em que eu tenha frequências que queira deixar passar, por exemplo, aqui próximo, muito próximo daquele picozinho ali, em que eu quero deixar passar, e há uma outra frequência logo a seguir, mas que é logo a seguir, mas que é importante, que ali já quero cortar. Okay? E estes dois, esta relação aqui pode ser importante para alguma aplicação que eu queira utilizar. Já agora, estes zeros que eu tenho ali mais um zero, tenho ali outro zero, tenho outro zero. Estes zeros podem ser escolhidos para frequências que me apareçam mesmo no meu sinal. Se eu souber qual é esta frequência, eu posso escolher um FS, portanto isto é FS sobre 2, corresponde a π. Tenho um FS que eu sei qual é, e posso escolher a posição destes zeros para cortar frequências exatamente as frequências que eu quero. Se eu quiser cortar, por exemplo, os 50 Hz, eu posso colocar ali aquele zero exatamente em cima dos 50 Hz. E ele vai-me definir exatamente... só que, como isto é um elíptico, este elíptico tem uma função de transferência, uma equação, que é dada qualquer coisa por isto. Eu só coloquei aqui exemplos para o Butterworth e para o Chebyshev, só para vos dar exemplo, porque isto não interessa conhecer de cor, porque isto está tabulado. Isto que está aqui são parâmetros tabulados. Basicamente, isto é a minha função de transferência, e isto é o BS, e depois é dado tabulado, neste caso, para diferentes ordens. Este N que está aqui é a ordem do filtro. Para diferentes ordens, é uma questão de buscar a equação correspondente com, se repararem aqui, isto são parâmetros, estes valores que estão aqui são parâmetros específicos do Butterworth. O Butterworth já tem estes parâmetros, isto é 1, este é 0,7654, este é 1, 1,884, ou 48. São parâmetros específicos, com equações específicas, essas funções são específicas do Butterworth. Isto responde daquela maneira. Só tenho aqui exemplos até à quarta ordem, que é para o Butterworth, que é para o Chebyshev. Mas se repararem, estas equações vão aumentando cada vez mais. Se imaginar que isto é a quarta ordem, se eu chegar a uma ordem muito superior, o tempo de cálculo começa a ser grande. Daí que normalmente estes filtros do tipo IIR, quer seja o Butterworth, quer seja o Chebyshev, o Elite, seja o qual for, porque existem vários. O MATLAB, por exemplo, oferece uma escolha bastante grande de tipo de filtros, que nós podemos ver qual é a resposta em frequência a correspondente. Estes gráficos de resposta à frequência que tenho aqui
são característicos de cada um destes filtros, eu posso escolher de acordo com aquilo que eu quero. Se eu quiser aqueles parâmetros de oscilações máximas aceitáveis para isto, para a banda de passagem, para a banda de cortes, para o meu filtro, eu posso definir isto nas equações e na definição do filtro de Butterworth, Chebyshev, do que for, daquilo que eu estou a utilizar na minha função. O MATLAB ou o Octave oferece já estas funções em que aquilo que eu tenho que definir é qual é o ripple máximo da minha banda de passagem, qual é o ripple máximo da banda de cortes. Eu coloquei ali Delta P, Delta S, porque era o que eu estava a utilizar lá em cima na minha representação, mas na realidade o MATLAB depois utiliza as variáveis que eu quiser lá dentro. Mas isto são as variáveis que eu tenho que colocar para este filtro, e outra das variáveis também normalmente é a frequência de cortes. Okay? E ele implementa isto. Implementa isto com estas funções que estão aqui mais, que estão guardadas, estão todas tabuladas e são implementadas diretamente. Okay? Portanto, isto vai ser uma das coisas que um dos próximos exercícios das aulas práticas, não desta semana, porque esta semana vamos fazer uma coisa diferente, mas a ideia é fazer isto. Okay? Depois aparecem aqui os filtros digitais de tipo FIR, mas eu vou deixar isto para a próxima semana, para começar para a aula da próxima semana, e também vamos fazer exercícios sobre isto. Para hoje, em termos de informação, deixava isto por aqui e ficava à vossa disposição ou se calhar vocês juntarem-se. Eu já imagino que vocês estejam para aí a falar uns com os outros, porque normalmente estão, em termos de trabalho de grupo, para tirarem mais as dúvidas e avançarem mais um pouco. Como é que vocês estão? Já olharam para aquilo, nem por isso? Estão-se a lembrar agora? O meu grupo ainda está a decidir qual é o sinal que vai utilizar, porque alguns que tem no site que o professor deu, não dá para ter uma boa ideia, como é que é dizer? Eles têm informação, mas só que não conseguimos ordená-la. Está limitada nessa informação. Sim, não indicam como é que os dados estão estruturados, basicamente. Essa pode ser uma dúvida diferente, pode ser uma dúvida vossa. Em que aspecto é que acha que não estão estruturados? Nós chegamos a comentar até na aula, porque nós entendemos que os dados são dispostos no ficheiro, mas nós temos que saber, por exemplo, se eles são dispostos em colunas, teríamos que saber, por exemplo, a que tipo de dado é que cada coluna se refere, não é? Sim. Mas saber aquilo que queremos retirar do... descobrir. Pode-se tentar descobrir. Não era esse o nosso problema, professor. É que alguns tinham uns dígitos bastante estranhos. Eu acho que cheguei a mostrar ao professor na aula. Ok. Já me lembro. Sim. E os que nós temos aberto tem acontecido isso. E outros que têm números, etc. É preciso... Não tem a descrição de como é que está estruturado o guardar dos dados. Ok, pois isso é diferente. Isso é uma coisa diferente. Uma coisa é está-se a ver a ordenação de toda a informação no ficheiro, e outra coisa é estar codificada com um código que eu não conheço. São aspectos diferentes. E aí não se consegue resolver. Se esse código não estiver fornecido, chegaram a confirmar se não tem essa informação dentro daquele... Porque às vezes tem uma espécie de ficheiro relatório com essa informação, lateralmente. Estive a ver os outros ficheiros que tinha para além do teste, dos sujeitos, e não tinha nenhum relativo a isso. Ok. Se não tiver, eu também não consigo ajudar.
Portanto, é preciso arranjar outro género mais ou menos semelhante ou procurar mais outro ao lado. Portanto, sugestão para agora, tentarem fazer isso. Querem que vos coloque por salas, por grupo? Ou vocês já estão aí, de vez em quando estou a ver que vocês estão a falar, não sei se é com o colega do lado, se é com alguém também online, mas se vocês quiserem que vos coloque em salas, digam, está bem? Eu sei que vocês têm outras ferramentas, portanto, se calhar não ajuda muito, mas digam. Professor, eu também tinha outra questão, mas era mais sobre um exercício prático que tínhamos começado a fazer a semana anterior. Sim. Porque tinha mencionado que passar o sinal já filtrado do domínio das frequências angulares para as frequências digitais, que não era bem, pronto, só aplicar o módulo do sinal. E eu não tenho bem certezas da relação que deve ser feita entre os dois sinais. Ok. Quer partilhar isso? Já dei aqui opções de partilha. Tenho que ligar no outro computador um bocado. Pois é. Se houver mais dúvidas, digam. Não queria que estivéssemos aqui só porque sim, ok? Faz sentido isto? Como é que eu faço isto? Como é que eu agora faço isto aqui? Eu pensei que fosse indicar Sim. no índice, certo? Pensei, mas É só isso. Só que não tenho, pois eu não estava a escrever. Não precisa de pôr aí os parênteses retos. Mas isto que aí está, toda esta descrição, todo este esquema, é o que acontece sempre. Okay? não preciso pôr os parênteses retos. Não, porque eu quero dizer que o meu array já está definido, que se chama S filtrado, e eu quero que ele só ir buscar, só quero representar aí de 1 até N. Mas agora volto a representar sem isso, sem um de N, que eu queria chamar a atenção de outra coisa. Sim, volto a descrever isso tudo. Teste não é um bom nome para um script. Se for para deitar fora, pode-lhe chamar até lixo. Eu gosto muito de chamar lixo, que é para saber, vou deitar fora a seguir. Mas, pronto, volto-lhe a pedir para fazer outra vez a mesma coisa, aumentar essa janela. Ok, só para chamar a atenção, que, portanto, agora já está em 0, okay? Já está em torno de 0. Há aqui um problema ainda com a escala, porque 6 vezes 0 levantado menos 3 não é a escala que quer, porque isto supostamente deveria ir até aproximadamente 5, e aqui menos 5. Não é 5, isto é 0,006. Tenho que multiplicar por n, porque provavelmente dividiu por n e falta multiplicar por n. E depois é uma coisa que é, isto deveria ser 0, portanto aqui em 333, ele só deveria terminar aqui. E daqui até ali ao fundo, até ali, aqui são os 512,
isto deveria ser zeros. No entanto, aquilo não é bem zeros, pois não? Isto que Não. ele está, não são zeros. Há ali uma oscilação, ele oscila, depois volta a oscilar aqui. E estas são as oscilações típicas. Aliás, ele está a oscilar, se fizeres uma, ele está a oscilar sempre. Porque ele faz isto sempre, em todo. Este somatório de frequências aqui tem a ver com o cálculo da IFFT. A IFFT também dá um somatório de senos e cossenos. E ele não deixa de continuar a fazer isto. Ele tem pouca amplitude aqui. Deveria ser zero. Não é zero. Tem pouca amplitude, mas não é zero completamente. Okay? Mas isto, daqui para a frente, é para deitar fora. É lixo. Mas Ok? seria incorreto, que eu, pronto, comentou isso nas funções anteriores, seria incorreto nós mantermos o sinal sem ser adulterado e só limitarmos no eixo? Neste caso, sim. Neste caso, porque o meu sinal filtrado só tem de 1 até n. Que até pode ser feito antes. Antes de colocar no plot, pode dizer S filtrado igual a S filtrado até n. E então o meu sinal S filtrado passa a ter n amostras e depois eu visualizo. Então aí já dava para pôr, aliás, até pode pôr aí S filtrado igual a real de S filtrado de 1 até n. E depois aí já não tem problemas. Aqui, não é? Mas ao limitar, limite fora do real ou dentro? Fica. Tem que ser a própria variável, portanto tem que ser dentro do próprio Aqui S dentro, filtrado. certo? Portanto tem que estar aí. Não dá para pôr fora, porque senão não existe nada que seja da função real, não é? De 1 até n. Então aqui também já não seria Mas preciso. agora já não precisa do real e agora é S filtrado. Ok. Mas no caso, como tinha comentado, como eu dividi em cima, agora não consigo Por bem n. saber onde, mas como dividi em cima por n, tenho que multiplicar também. Certo? Aqui, por exemplo. Depois não se esqueça de comentar isso. Uhum. Ok. Estes valores é que posso. Estes valores aqui é que já posso limitar com a função. Pronto, com esta função que comentei, certo? Com o axis, sim. Porque isso aí até aos 170 ou 166 milissegundos, se não estou enganado. Era qualquer coisa assim. Portanto, isso agora já está a funcionar. A única coisa que ainda não está correta é isto. Isto deveria ir próximo dos 5. Portanto, falta multiplicar por 2, porque provavelmente também dividiu por 2. Ou não. Se calhar não. Isso aí pode ser resultado do próprio filtro. E deve ser mesmo, isso é o resultado do próprio filtro, da aplicação. Porque isto não é um filtro, nenhum filtro muito certo. Porque isso é uma função de transferência qualquer, portanto, isso está assim um resultado qualquer esquisito. Portanto, está aqui. Ok? Agora, é um bocado jogar com isto. Com isto que está. Próxima sexta-feira vamos colocar outro exercício que basicamente vou querer que vocês ajustem. Eu aqui dei-vos esta função, ou de cima, já não sei onde é que está. Uma outra, é igual. Esta função de transferência que vos foi dado, eu agora quero que vocês, no próximo exercício, quero que
ajustem os zeros e os polos para uma determinada posição, para cumprir um determinado efeito. Ok? Ok. No que toca depois... Vemo-nos... Diga? É só porque pronto, as últimas 2 alíneas eram o mesmo sinal, só que para um filtro passo abaixo ideal e um filtro passo abaixo triangular. Aí nós só fazemos este processo é a mesma coisa, a única diferença é nesta parte, certo? Porque são os parâmetros da função de transferência que mudam. Em vez de usar um filtro, usa outro. Ok, obrigado. Portanto, esta pode colocar antes disto que aqui está. Portanto, aqui usou esta função de transferência, esta resposta em frequência deste filtro. Antes desta linha, pode colocar aqui uma parte do código que é qual o filtro que quero dar. Fazer uma pergunta ao utilizador que quer usar e dar opção 1, filtro ideal. Opção 2, filtro não sei quantos. Filtro 3, filtro não sei quantos. E o utilizador, isto vai abrir uma janelinha em que o utilizador vai escolher uma das opções. E depois de escolher isto, se o case ou se o if, se 1, então o H é igual e vai por exemplo, correr a função ideal, qualquer coisa. Se 2 vai correr o triangular, ok? E depois de ter o H, em vez de usar esta linha aqui, em vez de multiplicar o S por HP, BD2P, vai multiplicar apenas por H. Porque o H já foi escolhido. Okay? Sim. Outra questão que agora não percebi. São meia dúzia de linhas que dá para escolher e depois fica funcional para todos. Outra questão que eu também me apercebi é que o sinal tem que mesmo que ser multiplicado por 2 porque também é o que acontece no da transformada de Fourier, certo? Se dividiu por 2... Que eu acho não, mas que aí já está... Pronto. Se dividiu por 2 tem que multiplicar por 2. Sim. Eu acho que fiz isso aqui em cima, mas pronto, também não queria estar aqui à procura durante muito tempo. Mas pronto. Porque senão também não fazia sentido multiplicar aqui por 2. Certo? Não, essa multiplicação por 2 é diferente. Essa multiplicação por 2 tem a ver com outro facto, que é quando se está a representar em frequência de 0 até 2π, a resposta em frequência, ele dava qualquer coisa como, no caso do sinal, dava qualquer coisa como isto assim. Assim e assim. E ele divide até π, divide a potência de todo o sinal por 2. Portanto, aqui em vez de dar 5, na realidade dava 2,5. Para se ver só até aqui com uma amplitude não de 2,5, mas de 5, tem que multiplicar por 2. Ok, já mas percebi. se visualizar de 0 a 2π, o resultado dá... Portanto, se não dividir por 2 fora a não ser do plot, quando lá em baixo está a fazer o plot do sinal no tempo, também não precisa de multiplicar por 2. Ok. Portanto, se não dividir ou multiplicar por 2, não precisa de multiplicar ou dividir por 2. Como dividiu por n lá em cima, logo no cálculo da FFT, que é o que normalmente acontece, é aquilo que se faz, dividir por n, aqui precisa de multiplicar por n, lá em baixo. Exatamente. Aí dividiu por n, precisa de multiplicar por n. Então Mas o 2 não. O 2 então não não. multiplico por 2, ok. Já entendi. Obrigado, professor. Não tenho... Vou interromper agora o partilhamento da tela. De momento também não tenho mais nenhuma dúvida, professor. Sinceramente. Não. E eu
E daí também já são 9 horas e eu tenho aqui uma coisa marcada já a seguir. Portanto, vou-vos deixar. Vemo-nos na sexta-feira, presencialmente. Ok, pessoal. Ok. Até sexta, então. Essa é isto. Até sexta, Até sexta. pessoal. Até sexta. Beijo.